Oi gente, hoje eu vim passar mais um tempinho aqui com Jesus e ele já havia me dado essa palavra e ele retornou a colocar no meu coração, então eu quero compartilhar com vocês. Atos 3, do 1 ao 10. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração das 3 da tarde. Estava sentado levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: "Olhe para nós." E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu o louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Quando eu li essa palavra, Jesus me deu uma frase muito impactante para mim, né? Que ele falou assim: até quando você vai ficar sentado na porta do templo, vivendo de esmolas, e ao invés de entrar no templo e participar do banquete? E isso tocou muito ao meu coração, porque por muitos anos e muito tempo eu achava que eu só ia encontrar Jesus nos congressos, que eu só ia encontrar Jesus em encontro, que eu só ia encontrar Jesus em lugares onde vinha outras pessoas que eu nunca tinha visto falarem de Jesus, ou que alguém que nunca me conheceu, que não sabe da minha história, ia falar de Jesus pra mim, ia falar da minha vida, e eu achei que era assim que funcionava. E quando Jesus falou isso pra mim, eu falei assim: para tudo, eu tô vivendo de esmola e não é isso que Jesus quer de mim. E eu comecei a procurar na palavra e ele veio se revelando a mim. E a próxima coisa que ele fala sobre isso é quando o aleijado olha para Pedro e já olha esperando algo de Pedro, esperando uma esmola. E quantas vezes a gente é assim com Jesus, né? A gente só vai para Jesus, a gente só chega perto de Jesus esperando uma esmola dele, esperando algo mínimo dele, sendo que ele tem algo gigantesco preparado pra gente, sabe? Então, é questão de você olhar e ver que Jesus, ele é muito mais do que uma esmola, ele é muito mais do que um congresso, ele é muito mais do que um encontro com Deus, ele é muito mais do que as experiências que os outros passam, sabe? A gente vive das experiências dos outros e a gente não quer ter as nossas experiências. Continuando, uma coisa que Jesus falou muito comigo foi a parte em que ele fala... Ali Pedro, ele é meio o símbolo, simbolizado como se fosse Jesus. E quando ele olha para Jesus, né, o aleijado, ele olha para Jesus. Quantas vezes a gente está dessa forma, né, olhando para Jesus e esperando a esmola, que foi o que eu acabei de falar. Mas quando ele olha para Jesus, né, para Pedro, e Pedro fala: "Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus." E ele pega na mão, a atitude que ele teve, o aleijado teve, foi olhar para Jesus. E quando ele olhou, Jesus estava estendendo a mão para ele, sabe? É essa simbologia que eu gostei de entender dessa forma. Que quando a gente toma uma atitude, a gente toma uma atitude de mudança na nossa vida, a gente toma uma atitude de uma postura mesmo no reino, Jesus, ele estende a mão pra gente e ele nos sara de toda ferida, ele nos cura de toda imundície do mundo, ele nos cura de toda mágoa, de todo ressentimento que está no nosso coração, que foi uma coisa que eu também falei ontem. Às vezes tem raízes que precisam ser quebradas no nosso coração. E uma coisa que eu fiquei muito contente, assim, que tem acontecido comigo diariamente, é quando ele fala ali, ó: quando o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Cura é uma coisa que Jesus, ele era expert em fazer. Mas trazendo um pouco para a nossa realidade hoje, que não é diferente da realidade de antes, é que Jesus, ele
ele tem o poder de curar nosso coração, curar as nossas mágoas. E uma pessoa curada, ela não reclama do que está acontecendo com ela não reclama da poda, ela não reclama do medo, sabe? Pelo contrário, ela vai aos pés de Jesus, ela se entrega a Jesus e todos que estão à sua volta percebem a mudança. É aquela questão assim, quando Jesus entra na nossa vida, ele se faz real e ele se faz percebido. E isso é incrível porque as pessoas começam a notar, e eu tenho recebido vários comentários, né? Não considero elogios, porque não é pra mim, isso é pra Jesus. Mas eu tenho visto várias pessoas falando que veem algo diferente em mim, que estão vendo a minha mudança, e foi uma coisa que eu pedi a Deus há muito tempo. Falei: Jesus, eu quero que as pessoas percebam o Senhor em mim. E faz muito tempo mesmo, eu tinha 12, 13 anos, geralmente eu orava por pessoas e eu orava para que Jesus se apresentasse a mim, e isso acontecia. E eu ficava muito feliz. Mas com o tempo eu fui crescendo e fui deixando isso de lado, eu fui deixando Jesus e eu comecei a viver de migalhas, viver de esmolas. Mas hoje eu falei: não, hoje eu quero participar do banquete. E faz mais ou menos um mês que eu tenho vivido algo extraordinário com Deus e as pessoas já têm notado a mudança em mim. Então, se elas têm notado a mudança em mim, significa que eu estou no caminho certo. E ali ele fala que todos ficaram perplexos e admirados com o que tinha acontecido. Quando ele foi curado, todos perceberam a cura dele. E é isso que tem que acontecer com a gente, sabe? A gente buscar a cura em Jesus, buscar a cura do nosso coração, a cura das nossas dores, da nossa inferioridade perante as pessoas, e a gente buscar em Deus, falar: Deus, me cura disso, porque eu quero que as pessoas vejam a cura em mim e queiram ser curadas pelo Senhor também. Eu gostei muito disso quando Jesus falou pra mim, eu fiquei extremamente empolgada para falar isso pra alguém, e eu acabei falando pra umas pessoas, mas eu gostaria muito que você entendesse isso, sabe? Que Jesus espera que você participe do banquete, não que você fique sentado à porta do templo esperando pelas migalhas e pelas esmolas que o mundo quer te oferecer. Amém? Que Deus realmente venha se fazer presente e real na tua vida como Ele tem feito na minha. E eu espero de verdade que você encontre a cura em Jesus, porque Ele é capaz de curar tudo aquilo que o mundo pode te ferir. Amém? Deus abençoe.